Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos o compromisso de estudar o Livro dos Espíritos inteiro em forma de vídeos. São 1019 perguntas e respostas que compõem o Livro dos Espíritos e nós temos a intenção de colocar todas estas perguntas e respostas em forma de vídeo aqui no nosso canal ao longo do tempo. Mas antes de começar o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, para que este estudo possa chegar ao maior número de pessoas. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar a pergunta número 11 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos Espíritos. Deixa eu explicar como é que isso funcionava. Kardec e a Sociedade Espírita de Paris, que ele formou para poder estudar os fenômenos espíritas, eles faziam diversas perguntas e distribuíam a mesma pergunta para diversos médiuns em várias partes do mundo. Imagine que na época dele, por volta de 1850, isso era uma coisa difícil. Estas perguntas eram distribuídas pelo correio e respondidas por diversos médiuns psicofônicos ou psicógrafos em lugares diferentes. Estas respostas chegavam em Paris, eram analisadas pela Sociedade Espírita de Paris, consequentemente passando pelo crivo da razão, que é a condição primordial do espírita, é atender à razão. Então, uma vez que estas respostas eram analisadas, e tinha-se o mesmo conteúdo em diversos médiuns, eram iguais as respostas em diversos médiuns, aí, a partir desse ponto, estas respostas eram incluídas num conteúdo aproveitável, e foi exatamente o que compôs o Livro dos Espíritos. Então nós temos no Livro dos Espíritos 1019 perguntas e respostas. Entre as milhares e milhares de perguntas, essas foram selecionadas por atenderem, na visão da Sociedade Espírita de Paris, os nossos questionamentos com relação a Deus, o universo, nós, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, a base filosófica do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. A base religiosa do Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a base científica do Espiritismo é o livro A Gênese. Futuramente haveremos de estudar aqui também. Mas vamos então à pergunta número 11 do Livro dos Espíritos. Vamos então à pergunta número 11 do Livro dos Espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E esta foi a pergunta. Os Espíritos responderam: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Há um complemento à resposta. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Você, como estudante de Espiritismo, vai encontrar em toda a literatura espírita a palavra razão. Tanto é que nos fundamentos do Espiritismo está escrito que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua capacidade de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo é um conjunto de ciência, filosofia e religião. Você não pode dizer que o Espiritismo é ciência, porque não é só ciência. Nem que é só filosofia, porque não é só filosofia. Nem que é religião, porque não é só religião. O Espiritismo é um conjunto de ciência, filosofia e religião. E ele é racional. Uma coisa que não atenda à razão não pode ser admitida pelos espíritas. Nesta resposta que os espíritos deram a Kardec, houve esta análise aqui, que é da Sociedade Espírita de Paris. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Nós estamos profundamente limitados, todas as nossas percepções. A limitação humana é muito grande. Nós conseguimos observar o mundo sobre uma faixa muito estreita de percepção.
Nós só somos capazes de ouvir sons audíveis para nós. Abaixo de nossa capacidade sensorial, a nível sonoro, existem universos inteiros dos infrassons. Acima da nossa capacidade de ouvir estão os ultrassons, que compõem universos inteiros e nós não somos capazes de perceber. Nosso mundo é muito limitado. Vamos analisar uma simples questão. O que significa MP3? Se você pegar uma música gravada em um CD no sistema antigo WAV, ela vai ocupar, dependendo da música, em torno de 200 megabytes no seu CD. Mas quando você converte essa música para MP3, ela vai ocupar no mesmo CD apenas algo em torno de 30 megas, não mais do que isso. Então, ela deixou de ocupar 200 megas para ocupar 30 megas no seu CD. O que aconteceu? Você já se perguntou por que num CD gravado em WAV cabe só 20 músicas e no mesmo CD gravado em MP3 cabe mais de 100 músicas? Na realidade, quando alguém grava uma música, seja uma orquestra sinfônica, seja alguém tocando e cantando num violão, esta gravação é composta de uma quantidade enorme de sons que os aparelhos detectam e gravam, mas nós não somos capazes de ouvir. E na técnica do MP3, retira-se do conteúdo daquela música todos os sons que nós não somos capazes de ouvir, resultando naquela gravação apenas os sons que nós somos capazes de ouvir. Observa que de 200 para 30 houve uma redução muito maior, considerando então que ali naquele método de gravar músicas existiam muito mais sons que nós não éramos capazes de ouvir do que aqueles que nós somos capazes de ouvir. E assim é relacionado a tudo. Existe à nossa volta muito mais coisas que nós não percebemos, que nós não vemos, do que aquelas que nós somos capazes de ver. A nossa capacidade visual, ela está limitada entre o vermelho e o violeta. Abaixo da cor vermelha existem vibrações eletromagnéticas que não são visíveis para nós. O que é a cor? A cor é apenas uma frequência eletromagnética dentro de uma faixa de onda. O vermelho é uma faixa de onda e o violeta é uma faixa de onda muito mais vibratória. E entre uma faixa e outra, nós vemos apenas aquelas que nós somos capazes de ver, limitados à nossa condição humana de percepção. Por isso os espíritos dizem que lá no plano espiritual, quando ouvem uma mesma música que ouviam aqui na Terra, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven, lá é muito mais belo, muito mais rico do que ouvir aqui na Terra. Porque lá eles têm capacidade de ouvir coisas que nós não somos capazes de ouvir. Quando os espíritos dizem que olham para o céu à noite e vê o céu estrelado, dizem que vê cores e maravilhas que nós não somos capazes de perceber. Porque no corpo físico estamos limitados a uma percepção extremamente pobre. Então, nós não temos condições de entender o mistério da divindade, por enquanto. Porque o mistério é aquilo que ainda não foi descoberto. O mistério é aquilo que a nossa inteligência ainda não abrangeu. Com o desenvolvimento de nossa inteligência, esforçando para que essa inteligência se expanda sempre, sem limitações. Nós não podemos criar limitações para nós, porque já temos muitas. Se alguma coisa é um desafio de aprender, devemos ir lá e aprender. Não há limitações da idade, não há limitações de nós colocamos limites. Nós colocamos limites em nós. Quando nós nos ajustamos a crenças, chavões mentais que limitam a nossa capacidade, não que esse limite exista, porque nós colocamos esses limites. À medida que a nossa inteligência for desenvolvendo, nós vamos compreendendo Deus. E já caminhamos muito. Porque se olharmos de onde viemos, por onde passamos e onde já chegamos, vamos compreender que já caminhamos muito.
Mas ainda falta uma caminhada muito grande para poder entender a natureza íntima de Deus, o mistério da divindade. Existiam coisas que eram mistérios terríveis, né? Limitações terríveis que hoje foram completamente superadas. Não me esqueço de lembrar que quando foi inventado o primeiro carro, o Ford, né, nos Estados Unidos, o primeiro carro que andou, o primeiro carro comercial, né, que foi vendido, um cientista da época disse que a velocidade máxima que poderia atingir aquele carro seria 30 km por hora. Porque se ele andasse numa velocidade maior do que 30 km por hora, o corpo humano se desintegraria, decompunha, derretia. Para você ter uma ideia do quanto estávamos errados e do quanto já caminhamos, o quanto nos desenvolvemos. Então, para entender Deus, é preciso estudar a sua obra, a sua palavra. E a obra de Deus, a palavra de Deus está na natureza. E através da ciência nós vamos entendendo a natureza, extrema organização de suas leis, nos princípios fundamentais que regem cada um dos detalhes da natureza, na extrema organização e inteligência, nós vamos entendendo a natureza do seu Criador. Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, o sublime arquiteto do universo. Muito obrigado por ter nos assistido hoje. Que Jesus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.